Olá a todos, bem-vindos ao nosso terceiro podcast da Escola de Vendas Hunter. Eu sou Pedro Ferraz, sócio e diretor comercial aqui da Cogna Educação e hoje nós temos um bate-papo com uma pessoa muito especial. É um grande amigo e eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito aí. Você que é vendedor, você que quer ser um vendedor, vai te ajudar muito na sua carreira. Então, para apresentar ele, já queria trazer aqui Renato Ribeiro. Seja bem-vindo, Renatão. Muito bom, cara. Que legal tá aqui, cara. Muito bom te ver. Muito o Renato, bom. pessoal, vai falar bastante aqui sobre o poder das emoções e também sobre storytelling nas vendas. Isso aí. Então, palavra em inglês é complicado, é difícil. Storytelling, o que é isso, Renato? O que é storytelling? Vamos explicar. Cara? Storytelling, ele é feito com duas palavras, né? Story, história, e telling, que é sendo vivida ou sendo contada. Contar uma história. O vendedor tem que ter história, mas tem que contar. Ah. Não adianta. Tem muito vendedor que tem muita história. Às vezes do sucesso do cliente, às vezes a história dele que pode conectar, mas se ele não conta, não tem como o cliente saber. Não tem como fazer uma argumentação, não tem como entender, não tem como fazer aquela jornada que a gente tanto Não tem fala. como entender a necessidade do cliente, o desejo do cliente, o obstáculo que ele tem, a necessidade, por aí vai. E um bom ponto, cara. Então, fazer esse storytelling, então, entender isso e saber conversar e contar essa história, faz todo sentido para vendas, então. Cara, história vende. E Pedro, a história vende primeiro. Pensa o seguinte, cara. Pensa, enquanto você falou, eu lembrei. Pensa sei lá, um cara que vai vender imóvel. Cara, eles montam um barracão no meio de um terreno baldio e falam, olha que lindo vai ficar. Você não sabe se vai ficar daquele jeito. Mas eles contam uma história de uma maneira que você fica tão empolgado que você compra um contrato. Entendeu? Se você compra alguma coisa na Amazon ou no Marketplace, você não compra um negócio, você compra a história daquele negócio, você compra a foto daquele negócio, você compra a avaliação daquele negócio. Você lê os comentários, você vê tudo. Exato. E o que são esses comentários? O que são esses posts? O que são esses vídeos? Histórias sendo contadas. Só que as pessoas não dão o nome de storytelling. Porque assim, ó, tem dois tipos de pessoas. Né? Tem a pessoa que compra e tem a pessoa que vende. Hoje na internet ou na vida, a maioria das pessoas está comprando. Tem poucos vendedores, poucas pessoas que pegam essa oportunidade e falam assim, ó, eu vou me destacar aqui. Porque pensa comigo, se você se destacar comprando, você vai ficar pobre. Claro, vai acabar o dinheiro. Se você se destacar vendendo, você vai ter um poder de compra muito maior. Então, quando você entende esse jogo do storytelling, de entender que o dinheiro tá na venda, o poder tá ali em você saber fazer. E o vendedor tem esse poder na mão. E uma dúvida, isso funciona para tudo, Renato? Por exemplo, para eu como vendedor, funcionaria para mim? Sou vendedor de educação ou vendedor de algum aplicativo, de algum serviço, de algum produto ou não? Funciona. Como eu te falei, a história vende primeiro. Antes de comprar, você vai ouvir história. Quer ver um outro exemplo? Quero. Que pode fazer sentido para as pessoas. Disney. Cara, eu nunca tinha ido para Disney, mas antes de ir na Disney, quantas histórias eu não ouvi? De colegas, cara, quanto você não imaginou tá na Disney. Foi. Fora os desenhos, entendeu? Você assiste o desenho da Frozen, você assiste o desenho do seu que lá. Aí você chega na Disney e fala assim, cara, os personagens que eu sempre vi. Então, a história foi contada. Agora, é só criar o processo de venda. E aí você vai no brinquedo da Frozen. Quando você sai aonde? Na loja. Na loja. É você tá pronto pra comprar. Então, você já foi encantado. É isso. Isso é storytelling, entendeu? É um mecanismo de orientação ao desejo. Renato, perfeito. O exemplo da Disney é muito bom porque é o que você falou. Conta-se uma história e no final é o fechamento. Isso aí. Porque aí não tem como dar errado, não é? Sim. Não tem como não vender, não tem como ter uma recusa. Não. Se você faz esse processo de vendas correto, contando a história correto, o fechamento ali é só consequência, não é isso? Isso. Olha como funciona para qualquer coisa, né? Não é o ato de vender. O storytelling tem sempre 3 passos. 1, 2 e 3. Ato 1, ato 2, ato 3. Isso serve para qualquer negócio. Mas olha em vendas. Tá. Começo, meio e fim. E o storytelling traz isso, né? Preparar, apontar, atirar. Começo, meio e fim. Manhã, tarde e noite. Então, você sempre tem 3 momentos. Então, o que é esse começo? O começo é, esse vendedor precisa dominar o assunto que ele fala.
Então, por quê? Porque ele vai criar desejo na pessoa. Então, ele vai conversar com a pessoa e vai criar desejo com ela. A partir do momento que ele criou o desejo, entendeu a necessidade, entendeu o obstáculo que essa pessoa tem, entendeu o que ela precisa fazer, você vai conduzir para o segundo passo, que é entender a objeção dessa pessoa. Qual é a objeção dela? Qual é o medo que ela tem? Né? Qual é a raiva que ela já passou? Qual a desconfiança que ela tem? E aí o terceiro ponto é só deixar fluir para assinar o contrato ou para passar o cartão. Para fazer o fechamento da venda. 1, 2 e 3. Storytelling ajuda você a pensar nos 3 momentos. Primeiro contato que eu tenho com esse cliente, como eu desenvolvo o relacionamento com ele e fecho a venda. É assim que funciona. Em qualquer negócio. E aí não tem como dar errado, é o que a gente fala. Por isso que eu falo, Renato, vendas não é só você ter uma habilidade de comunicação. Você tem que ter um processo, né? Você tem que ter uma disciplina, você tem que ter o processo, você tem que ter ali a consistência. É isso, não tem segredo. Venda né? é método. É isso, Tem que exatamente. Tem que método. aprender o método. Por que as pessoas têm medo de vender? Porque elas não entendem o método. E que elas associam também a uma pessoa, né, com uma habilidade de comunicação. Ah, não, mas eu sou tímido. O que tem a ver ser tímido e ser vendedor? Nada. Nada, né? Nada. Mas ó, a gente já tá falando de muita coisa que tem muito papo aqui, mas cara, me bom, tira uma dúvida aqui. Storytelling é algo que a gente não escuta muito no nosso dia a dia. Sim, eu sigo várias pessoas na internet, no Instagram, acredito todo mundo aqui também. Ouve-se pouco sobre esse tema storytelling. Da onde que você tirou isso? Né? Tá. Como é que você começou a falar de storytelling? Qual que é a sua história? Conta pra gente aqui. Eu tive 2 momentos, Pedro. O primeiro momento que eu tive quando eu me interessei por storytelling foi quando eu cheguei em casa um dia e vivendo a minha vida ali, eu tinha 16 para 17 anos, vivendo a minha vida, eu cheguei em casa, vou resumir, tá? Eu dei de cara com a minha mãe chorando e minha mãe falou assim, ó, o seu pai vai morrer. E eu não sabia lidar com aquela situação, então eu fugi. Não fugi de casa, eu fugi da situação. Então eu não sabia lidar com aquilo. Não é porque eu não amava o meu pai, mas eu não sabia lidar com aquilo. Como você enfrentar isso? Cara, né? era muito difícil. Meu pai com coisa de ar e minha mãe chamava, Renato, vem ajudar. Eu não ia. Chamava meus irmãos iam. Eu não conseguia. Aí o que eu fiz? Eu trabalhava de palhaço na época, então você imagina, para um palhaço, como era difícil, um palhaço que trabalhava só com alegria, de repente lidar com esse momento de finitude do meu pai, né? De perder o meu pai. Mas a vida sempre faz um convite. E aí tem um ponto. A vida vai te convidar. Então, se você tem medo de vender, mas a vida te convida, aceita. Enfrenta o medo. Pega o prêmio. E vence. O que aconteceu comigo? Eu tinha medo de lidar com essa situação. Mesmo trabalhando de palhaço, eu tive um convite de uma mulher chamada Jussara que me levou pra dentro do Hospital das Clínicas. Isso, cara, 1997, 98. Você fazer um trabalho ali... Para fazer um trabalho de voluntário, tal, para poder... de presentes. Não era pago. Era pago. De datas comemorativas para adultos. Quando eu cheguei no hospital, eu conheci um grupo chamado Doutores da Alegria que fazia um trabalho famoso, né? Para criança. Conheci o Wellington. O Wellington, cara, me ajudou demais. Porque não tinha ninguém que fizesse isso para adulto. E aí eu comecei a trabalhar com os adultos. Quando eu comecei a trabalhar com os adultos, eu percebi que as pessoas tinham histórias. E naquele momento de finitude, naquele momento de vulnerabilidade emocional, eu descobri as 2 coisas, o storytelling e as emoções. Como as emoções nos dominam. E descobri que cada ser humano tinha uma história. Por um momento da vida eu achei que só eu tinha a minha história. E aí quando você olha para o mundo e descobre que, peraí, existem outras histórias. Eu montei uma empresa chamada Pacientes que tem esse intuito de ajudar essas pessoas em fase terminal a redescobrirem suas vidas. Quando eu entro dentro das casas, das clínicas, dos hospitais, atendendo essas pessoas já mais velhas, que têm história, eu comecei a resgatar essas histórias dessas pessoas. E entender que dentro dessas histórias tinha o ouro da vida delas. Eu ajudei muita gente, Pedro, no final da vida, antes de fechar os olhos para essa vida, abrir os olhos para ver o que tinha vivido. E aí eu comecei... A história que construiu, né? E aí eu comecei a pesquisar na internet, cara, histórias, como contar histórias. Eu descobri lá, dentro do Google, uma parte, né, do Google Alerts, e coloquei em vários idiomas histórias. E aí apareceu storytelling. E eu falei, cara, eu vou estudar a respeito disso. Comecei a estudar isso, aí tive uma oportunidade de ir pra Disney fazer um curso lá. Eu já fiz 2 cursos na Disney, de excelência em atendimento e de liderança. Ali eu vi, cara, esses caras vendem... História. E aí eu fiquei maluco. Voltei pro Brasil e comecei a desenhar uma metodologia que pudesse ajudar as pessoas a entender essas 2 coisas. As suas emoções e o storytelling.
como as histórias vendem. E a história são emoções em movimento. Ou elas são positivas ou elas são negativas. E não dá para evitar. Elas vão acontecer. Então, quando você entende esses dois pontos, você tem um poder na mão de negociação, de persuasão, entendeu? De entender a necessidade do cliente e de saber ouvir. É isso que eu sou apaixonado. Então, foi assim que eu comecei a me interessar por esse assunto do storytelling. Cara, que legal, hein? Muito louco. Olha, né? só que coincidência o que você falou, né? A vendas bateu na sua porta, né? É isso aí. E aí você tava aberto e se entregou. A vida vai fazer o convite, cara. Que legal. A vida vai fazer o convite. Mas olha só, depois dessa história aqui fantástica, que mostrou aqui como que o Renato entrou nesse mundo de storytelling, eu queria voltar agora àquilo que você falou. Que vendas, então, são 3 atos, né? Sim. Começo, meio e fim, manhã, tarde e noite. Isso. Vamos reforçar esse ponto, porque eu acho que tem alguns pontos aqui de aprendizados aqui para quem está assistindo a gente. Legal. Então, vamos lá. Em uma venda, como é que seriam esses 3 atos, então? Conta para mim. Tá. Primeiro passo. Este começo, ele requer você ter a habilidade de ouvir o cliente. Não só utilizar o seu aparelho auditivo, mas perceber a necessidade deste cliente. Essa habilidade funciona em todos os aspectos da vida. Se você vai conhecer alguém, você tem que estar esperto para, né? Se você é solteiro e quer conhecer alguém, esse primeiro contato, exatamente. né? A primeira impressão é a que vai ficar. E às vezes a gente não tem um segundo momento para causar uma primeira boa impressão. Sim. Então você tem o primeiro ato é para você causar essa primeira impressão. As séries, os filmes, as novelas, o teatro também é pautado nisso. Sempre o primeiro episódio é aquele episódio... É o episódio piloto que eles falam, né? Ó, você quer ver que uma coisa? Poder... Se você abrir qualquer seriado hoje, qualquer filme, e você vai ver, vai entrar ali, né, os patrocinadores e tal, e de repente começa o filme. Tem um negócio no storytelling chamado imagem inicial. Por exemplo, Interestelar. Se você olhar o filme Interestelar, quando abre, ele já dá o contexto do que é o filme. Ele mostra alguns livros, ou seja, é um filme inteligente, e aí mostra uma miniatura de uma aeronave. Aeronave não, de uma espaçonave. E aí mostra, porque está contextualizando. Então nós vamos tratar aqui deste assunto. Então sempre tem uma imagem inicial. Então, o que você vende? Exemplo, se você vende educação, não faz muito sentido você mostrar, sei lá, um açougue. Claro. Entendeu? Eu sei que me parece muito louco isso, mas a Clarice Lispector tem uma frase que diz, né? O óbvio é a verdade mais difícil de se enxergar. E às vezes a gente não vê o óbvio. Então, essa imagem inicial, no ato 1, no momento 1, é muito importante. Então, o que eu vendo? Exemplo, se eu trabalho com storytelling, quais são os maiores contadores de história? Disney. Então, aonde eu fui aprender? Na Disney. Que história eu tô aqui contando? Da Disney. Já pra posicionar pra quem, fala assim, cara, esse cara não tá de brincadeira. Esse cara não fala, daqui a pouco ele não vai falar de outra coisa. Eu falo de storytelling há mais de 10 anos. Com propriedade. Cara, e estudando a respeito do tema. Por quê? Quando eu tenho a oportunidade, o assunto é história. Entende? Então, o ato 1 é o ato onde você tem a imagem inicial do quem é esse cara? Então, esse cara trabalha com o quê? Esse cara trabalha com educação, esse cara trabalha com finanças, esse cara trabalha com moda, essa menina trabalha com moda, trabalha com YouTube. Com que essa pessoa trabalha? Então, esse é o primeiro momento onde você vai, olha essa palavra, descobrir quem é a outra pessoa. Se eu sou vendedor, no ato 1 eu tô olhando e falando, quem é essa pessoa? Qual a necessidade dela? O que ela quer? E Renato, você está falando isso, eu tô lembrando de um erro muito comum que alguns vendedores cometem, que é não escutam e tomam a decisão pelo cliente. Não pode. Não pode, mas é que normalmente é difícil um vendedor que saiba ouvir, né? Que entenda qual que é a dor, qual que é a necessidade, como é que eu vou ajudar ele. E acaba oferecendo, às vezes, o que é melhor para mim, né? Para o vendedor. É isso, né? Que você falou. Sim, exatamente. Se eu não escuto, eu não consigo oferecer o que eu tenho de melhor no meu produto, no meu serviço. Exatamente. Ó, para ajudar a pensar nisso, também no primeiro ato tem sempre nas séries e na vida e nas vendas a apresentação dos personagens. Quem é quem? Exemplo. Por exemplo, eu tenho alguns personagens base no storytelling. Por exemplo, eu tenho a vítima, eu tenho o herói,
Eu tenho o vilão e eu tenho o aliado. O vendedor é o herói ou não? O vendedor não é Não o é o herói. herói? Não é o Caraca, herói. como não? Não. É. E esse é o problema do vendedor que se acha herói, Se né? acha Eu vou herói, resolver é. o seu problema. Eu sou o Superman. Não, cara, o herói é o cliente. Sabe por quê? Porque é o cliente que precisa da transformação. Você, como vendedor, é o mentor daquela pessoa. Entendeu? A gente guia ele para tomar a decisão. Exato. E você, com a sabedoria que tem, com o que estudou, com a imagem inicial, deixando claro o que você vende, o que você domina, o que você conhece. Então você tem esse contato com a pessoa, então você tem a área de domínio muito bem feita. Então eu sei do que eu estou falando e eu vou ajudar você a tomar a sua decisão. Agora, eu preciso entender em que momento esse cliente está. Isso tudo, Pedro, acontece muito rápido. Então, eu, como mentor vendedor, quero ajudar aquela pessoa que entra pela porta, que entra pelo meu Instagram, que entra pela tua rede social. Ou pessoalmente ali no dia a dia, que você está fazendo uma ação comercial. Nem sempre ele chega como herói. Às vezes ele chega como vítima. Eu tenho um problema. Qual é o papel do mentor? Ajudar essa vítima a virar o jogo durante o processo do ato 2 para falar assim, ó, você pode ser o herói. Você é o herói. E eu vou te ajudar a tomar a melhor decisão. Excelente. Ó, então vamos dar um exemplo real aqui. Ó. Manda. Vamos falar de educação, tá? É normal, às vezes, na educação, vou dar um exemplo aqui de vender graduação. Você chegar para conversar com uma pessoa, essa pessoa, às vezes, é a primeira na família a fazer um curso de graduação. Então, às vezes, inconscientemente, ela pensa o seguinte, poxa, meus pais não têm a graduação, não é para mim. Não é para mim. Porque você concorda que é algo de referência, às vezes? É o que você falou de referência. Por exemplo, a gente brinca aqui, né? Time de futebol. Normalmente, você vai torcer pro time que o seu pai, sua mãe, ou alguém muito próximo ali seu, torce. Na graduação é igual, porque você não tem você tem uma pessoa ali que já está formada, etc., você consegue seguir o caminho. Se você não tem, você já cria um bloqueio. Então, nesse caso, o cliente aqui, essa pessoa que quer estudar, já é a vítima, porque ela já acha que não é dela. Sim, ela já tá pensa o se seguinte, vitimizando. poxa, isso aí não é pra mim. Eu que sou vendedor, como é que eu transformo ela então neste exemplo, vamos ver se a gente consegue fazer aqui essa simulação, de vítima para transformar ele no herói. Tá. Entra uma coisa chamada desejo da pessoa. Qual é o desejo de uma pessoa? Vamos fazer um trabalho de empatia aqui. Tá bom. Cara, se coloca de verdade no lugar dessa pessoa, que nunca ninguém na família teve graduação. E essa pessoa vai ter que vestir uma capa de super-herói e falar assim, eu vou fazer isso. Eu vou ser o primeiro. Essa pessoa, se ela não tiver um mentor que ajude ela a tomar a decisão certa, este herói desiste. Entende? Vamos pegar aqui um filme. Ele não transforma em herói, ele continua como vítima. Como lá o Homem-Aranha. Então ele tá ali, cara, eu não tenho força, eu não sou ninguém, eu tenho essa família aqui que eu vivo, meu tio, minha tia, cara, eu não tenho força e tal. Aí o cara toma uma picada de aranha. E essa picada de aranha começa a transformar ele começa a falar assim, cara, eu tenho poderes. Mas se ele não tem alguém que aparece e fala assim, ó, vai por esse caminho. No Batman, mesma coisa, vai por esse caminho. No vendedor que vende a graduação, a mesma coisa. No cliente que tá ali esperando, fala assim, cara, eu acho que eu não consigo. Eu acho que eu não tenho esse poder. Aí a imagem inicial diz assim, ó, aqui você tem, aí entra uma palavrinha, que é a seguinte, cara, que tá em falta no mercado, e o vendedor que sabe levar, ele bomba. Esperança. Cara, vai ser você e nós vamos te ajudar. Eu vou fazer para você resolver seu problema. O que te impede de conseguir? Não, cara, eu acho que eu não consigo. O que te impede? É a sua capacidade? Vamos fazer um teste. Qual curso fazer? Vamos fazer um teste. Eu te ajudo. É financeiro? Vamos parcelar. Olha como é importante o papel do mentor. Agora, você imagina esse vendedor que quer se portar como herói. Eu vou te ajudar. O cara assusta e vai embora. Vai embora. Cara, ótima. Outro tipo de vendedor aqui, vamos ver. Então, assim, olha o que você estava falando, Renato. Que para você ser um bom vendedor, você tem que contar uma história. O primeiro ato você tem que ouvir. Sim. E o papel do vendedor, nesse caso, é de mentor. O cliente é a vítima, sim, que a gente vai transformar em herói. Exatamente. Essa é a história que a gente tem que contar. Dúvida. Vamos dar outro exemplo agora. Dei o exemplo da graduação.
eu sou vendedor de uma loja de roupa, Uhum. tá? Se eu chegar lá e falar o seguinte, poxa, gostei dessa camisa, qual o preço? Quanto custa? Se eu sou vendedor e dou o preço direto, eu contei uma história? Não, eu acho que você pode levar ele pra razão, né? Custa, sei lá, custa 100. Quero ou não quero? Sim. Não. Eu acho que o vendedor tem que ter essa sensibilidade de o que você está procurando? Isso. O que você está procurando? Aonde você vai? É para uma festa? É para um evento? É para o dia a dia? O que você está procurando? E isso de uma maneira, Pedro, você sabe que assim, ó, às vezes o storytelling, ele complica na cabeça das pessoas. Às vezes não é só contar a história, mas é se permitir viver a história. Né? Não é que agora o cara vai entrar, vai vítima, né? Uma vítima, eu vou transformar. Você é herói, você vai ser o herói. Você vai ser o herói, né? A questão é igual dirigir carro, né? Quando você chega no carro pra dirigir a primeira vez, você pega ali o volante, olha, tem 3 botões lá embaixo. Você vai ter duas pernas, tem algum problema com o equipamento ou comigo. Mas depois de um tempo, você tá fluindo ali, você entende percebe o jogo. Você entendeu? Você entende o jogo. Então, você precisa entender a mecânica do jogo. A mecânica do jogo cada momento da vida é uma história. Hoje, Pedro, antes de chegar aqui, eu já tive 4 reuniões. Então, a primeira parte do meu dia foram 4 reuniões. Agora eu tô aqui, daqui eu vou pra outra mentoria. Depois eu tenho o meu grupo de mentoria à noite. Cara, olha o dia. Manhã, tarde e noite. Começo, meio e fim. Então, quando você desfruta cada momento da sua história, vender é uma consequência extraordinária, não é um peso. Então você não vai precisar ficar pensando, eu sou o mentor dessa pessoa. Não, você simplesmente entende que o seu papel como mentor é ajudar as pessoas a tomarem as melhores decisões. Entende? Não é ficar só tuchando porque você tem a meta, porque você tem... Claro que é importante e você tem que ter argumentos de persuasão, de negociação para influenciar aquele cliente, mas vender com verdade. Entendeu? Vender algo que realmente transforma a vida da pessoa. Cara, eu tô aqui na Cogna, sou parceiro de vocês, né? Dou treinamento aqui pros reitores, pros professores. Cara, é o seguinte, as pessoas têm um dom que se alguém não ajudá-las a exercitar esse dom, essas pessoas vão morrer sem exercitar o dom. E eu já atendi muitas dessas pessoas. Sabe? Pessoas que ninguém, no momento certo, deu um empurrão, Pedro. Isso já aconteceu com a gente. A nossa vida muda quando a gente conhece alguém. Verdade. Quando a gente conhece uma empresa que nos acolhe. Quando a gente conhece alguém que fala assim, cara, faz isso. Entendeu? Faz isso, muda a tua história. Mostra o caminho, né? Mostra o caminho, direciona. Cara, o vendedor tem esse papel. Os líderes têm esse papel. Os nossos tios, nossos pais, nossos professores, os policiais, os governantes têm este papel. De nos ajudar a falar assim, cara, vai por aqui. O vendedor, então, ele tem um papel de mostrar o caminho pro cliente. Ele é um orientador. Essa palavra vendedor parece, né? É igual coach. Parece que a pessoa não deu certo, foi ser vendedor, não deu certo, foi ser coach e tal. E não tem nada a ver, cara. A gente tem que desmistificar isso. O vendedor é o cara que tem uma área de domínio, que ele domina, que ele acredita e fala, cara, eu vou vender educação porque educação vai transformar a vida das pessoas. Então, amigo, é o seguinte, eu tenho algo pra você aqui. O cara, o que você tem? Cara, o que te impede? Ouvir essa pessoa. Né? Desenvolver essa habilidade de sentir a emoção da pessoa, sentir em que momento ela está. E isso é treino. E você vai ficar bom em tudo que treinar. Se você treinar, imaginar, pensar que o vendedor é um peso, será um peso. Agora, se você imaginar, se você pensar, se você estudar, se você treinar, cara, vendas é um método, é um passo a passo. É isso aí. Ponto. Vendas é método, é o que a gente fala muito aqui, Renato. Inclusive, a gente tem até alguma disciplina que a gente reforça muito isso aqui na Escola de Vendas Hunter. Mas olha só, você estava falando, estava refletindo aqui, né, um pouco da rotina, o dia a dia que a gente está acostumado aqui de vendedores. É comum, às vezes, o vendedor, né, naquela ansiedade de querer vender, às vezes dá hoje, agora, um exemplo, são 16 horas, né, um exemplo, poxa, não vendi nada. O que acontece? Desespero. E aí o que acontece com o vendedor? Perde o método. Começa a fazer, vai cair na emoção, na energia, na porrada, a gente brinca aqui.
Então, às vezes, aí vai ligar para uma pessoa, para um cliente, e fala assim, ô Renato, tudo bem? Ao invés de contar a história, que é o que você falou, ao invés de ouvir o candidato, faz o quê? Você quer comprar tal produto? Tá custando tanto. Não vai vender, né, cara? Não, difícil. É difícil. Eu acho que é um caminho mais doloroso. E aí vai doer mais, né? Porque aí não vai conseguir vender e vai doer mais. Vendas é um processo de aprender a ouvir. E no momento certo, colocar a oportunidade para a pessoa. É treino. Para eu ouvir, eu preciso saber fazer as perguntas corretas. Também. Que também é treino. Também Eu é preciso treino. treinar. O que eu tenho que perguntar, né? Você precisa simular, entender qual que é o produto, qual que é o serviço, o que eu tenho que perguntar, o que eu tenho que entender para poder oferecer. Isso é o ato 1, então. Sim, Ato 1, então, é ouvir. sim. E o ato 2? Ato 2 é desenvolver essa negociação. É. Esse é um ponto de vista muito forte, que é o quê? O cliente, ele entrou em outro universo. Dentro do storytelling, quando você assiste um filme, eles apresentam os personagens, eles mostram qual é o conflito, mostram os problemas, e essa pessoa aceita o convite do mentor e ele vai para o segundo momento. Este segundo momento é um momento que o cliente vai ser posto à prova, que ele vai descobrir quando, por exemplo, né, na área de educação, quanto tempo ele vai estudar, como vai funcionar os pagamentos, aonde ele vai, se ele vai estudar online, se ele vai estudar presencial, qual vai ser o campus que ele vai estudar e por aí vai. Então, ele vai ter uma série de informações que vão colocar ele em xeque neste momento. Qual é o papel do mentor? Informar e conduzir essa pessoa diante dos desafios que ela tem. Aqui no primeiro ato, ela não teve contato com preço. Entende? Ela teve contato com o desafio. Então, eu quero, mas eu não sei qual curso fazer e tal. Eu quero fazer engenharia. Beleza. Quer fazer engenharia? Então, vem comigo. Senta aqui. Sentou, entrou no ato 2. Então, ato 1, eu tô ali esperando, seja na internet, seja presencial. Ouvindo. Eu tô ali, o cliente entrou. Né? Não pense assim, né? A vítima entrou, né? Não, pra vítima não. Né? Porque você não é o vilão da história, você é o mentor. E aí, quando essa pessoa entra, ela tem uma postura, você vai ver na postura dela, que ela tem uma postura, olha, eu não sei se é pra mim, né? Aquele exemplo que você falou, ninguém fez faculdade na minha família, eu tô sendo o primeiro, não sei se eu vou conseguir. Mas o que você tem de talento? O que você tem de dom? O que você gosta de fazer? Não sei e tal, mas acho que engenharia. Senta aqui. Sentou, aí agora esse cliente vai entrar em um universo que ele nem imagina. Entende? Ele falou assim, ó, um exemplo, tá? Vou trazer um dado hipotético aqui, mas essa pessoa sentou, você vai colocar essa pessoa em outro universo. Fala assim, você sabe que você não é o primeiro a se formar, o primeiro na família? É um exemplo, ok? É um exemplo. Sim. Isso aconteceu comigo. Gerou empatia. Não tô falando que é pra mentir, tá? É um exemplo, sim, um tá? exemplo. Né? Isso aconteceu comigo. E quando você falou ali, eu lembrei da minha situação, das dúvidas que eu tinha, né? Dos problemas que eu tinha. Eu achei também que eu não tinha dinheiro, que eu não ia dar Pode conta. dar outro exemplo também, né? Às vezes, acabou de sair aqui uma pessoa com a mesma situação, é normal, né? É isso aí. E aí você vai conduzindo essa pessoa nessas histórias que você vai construindo junto com ela, para que ela supere o desafio, para que ela vença o medo, para que ela tenha esperança, para que tenha confiança. Por exemplo, cara, uma pessoa que vende, né, a educação e fala, cara, você vai estudar na melhor faculdade. Exemplo, você vai estudar na Anhanguera. Cara, você já imaginou você estudando na Anhanguera? Cara, putz, caramba, cara. Não tinha pensado nisso. Você já pensou você formado? Cara, aonde você trabalha hoje? Com a formação, você vai ganhar mais? Você sabia que você pode ganhar muito mais se você tem uma profissão? Você sabia que você está construindo a tua história? Você vai conhecer muita gente aqui que vai poder te ajudar, que pode servir como... que vai ser um seu network, sua rede de contatos ali que vai levar para a vida inteira. Isso. Olha, vou fazer uma vírgula aqui para contar uma história. Ontem, eu fui num evento... Vou ter que contar uma história também aqui. Você vai contar uma outra. Eu fui num evento... É rápido, ó. Eu fui num evento e eu vi um monte... Assim, uma garotada, assim, cara. Tipo, 18, 20 anos, assim. Cara, eles estavam sentados, assim, fumando e ali conversando e tal. Não tem uma profissão, Pedro. Não tem uma profissão. Eu cheguei em casa e falei pra minha esposa, falei assim, Fabiane, nós precisamos trabalhar e estudar para colocar as crianças nos melhores colégios. Porque no colégio que eles vão conhecer
as melhores pessoas. Claro que isso não é uma regra, uma lei, mas assim, você vai conhecer pessoas. E se você conhece pessoas da sua área, mal sabe você aonde a vida vai te levar. Lembra que eu contei que a vida me fez um convite e me levou para um caminho das artes? Cara, a vida vai fazer um convite para essas pessoas vai te levando. Cara, que querem estudar e acham que não pode. Aí, qual é o teu papel como vendedor? Conduzir essas pessoas na melhor decisão. Agora você imagina, essa pessoa, depois de 3 anos, 4 anos, te procurar e falar, obrigado. Obrigado que você me ajudou no momento que eu tinha dúvida e hoje eu sou formado. Hoje eu tenho a minha empresa, hoje eu trabalho em tal negócio, porque você ajudou essa pessoa a tomar a decisão. Eu vou dizer, eu tenho 49 anos, cara, e eu já ouvi isso de muitas famílias. Não, isso é muito bom. Eu acho que assim, aqui na educação a gente tem vários exemplos disso. Tenho certeza que se tiver alguém do time aqui assistindo, vai com certeza até comentar aqui que isso é muito comum. As pessoas vêm, agradecem, até dão um presente às vezes. Já vi caso de levar bolo, ó. Trouxe um bolo pra você aqui, de tão feliz que eu fiquei. Mas, Renato, você falou, né, em relação a referência, o convívio e tal. Mas eu vou te fazer uma pergunta agora. Isso é difícil, cara. Ixi, adoro. Vamos ver se você tá preparado aqui, ó. A gente tá contando só histórias positivas, né? Poxa, eu fiz lá o primeiro ato, eu ouvi o exemplo que você deu. Eu falei, ó, senta aqui, que eu quero falar com você e eu quero entender melhor o curso de engenharia aqui. Senta aqui que eu vou te mostrar. E quando a história der errado? O que fazer? Acontece? Acontece. O que você sugere? Como é que funciona? Sei lá, o cliente pode se assustar com o valor, se assustar com o tempo, se assustar, levantar e ir embora e você ficar com aquela sensação de incapacidade de falar, putz, e agora? Aí você precisa entender um negócio, Pedro, que eu modéstia à parte, eu sou especialista e eu vejo quanta asneira falam na internet a respeito deste assunto, que é a inteligência emocional. Se a pessoa não tem inteligência emocional, ela vai se afetar por essas histórias negativas. Ela vai se deixar levar por essas histórias negativas. Então você, quando tem realmente inteligência emocional, uma competência emocional e socioemocional para lidar, você aprende a blindar o seu emocional. Certo? Então vamos lá. O que é uma emoção? Cara, coloca na internet o que é uma emoção, cara, vai ter milhares de respostas. Exatamente. Então vamos lá. O que é uma emoção? A emoção é um filtro que o seu organismo faz frente aos estímulos que você recebe. Certo? Sim. É um filtro. Então, vai acontecer algo fora que vai me tocar dentro. Ou acontece algo dentro baseado no que está acontecendo fora. E esse filtro se chama emoção. A emoção, ela vai movimentar algo em você. Essas emoções, elas são positivas ou negativas. Não existe emoção boa e ruim. É positiva ou negativa. Por quê? Quando nós estudamos lá na RIEB, eu sou filiado a uma organização na Espanha chamada RIEB, Rede Internacional de Educação Emocional e Bem-Estar. Então, lá nós estudamos o seguinte, existem as emoções positivas e negativas. Por quê? O positivo, quando a gente vê pelo viés da ciência, é a presença de algo. E o negativo é a ausência. A pessoa faz um exame de Covid e fala, não, fica tranquilo, deu positivo. Não, ela não entendeu. Entendeu? Por quê? Positivo é porque tem ali a presença. A mulher faz o exame para ver se está grávida, deu positivo. Então não é que é bom ou ruim. Depende do momento que a pessoa está na vida. Sim. Mas é positivo porque tem a presença do feto ali. Tem um novo ser humano ali, exatamente. Certo? Negativo, ausência. Olha nas emoções. O positivo é a presença de bem-estar. O negativo é a ausência de bem-estar. Então, enquanto eu estou no positivo, eu entendi a técnica, né? Nossa, a vítima, ele vai entrar, e aí eu serei o mentor e tal. E aí o cara fala assim, não quero não. Levanta e vai embora. Aí você, putz, aonde que eu errei? Deu ruim. Né? Deu ruim. Vem o negativo. E esse negativo, as emoções negativas, elas são mais densas, elas duram mais tempo, elas são mais intensas, elas vão te levar para baixo. Medo, tristeza, raiva, rancor, ódio, a perda, elas vão tirar a tua energia. Qual é o segredo? Se você entende o que é uma competência emocional, que são as competências que eu uso para lidar comigo. Então eu entendi, entrei nesse processo negativo, acho que não sei vender, não é para mim, o cliente foi embora. O que você faz? Emoção negativa, você regula. Entendeu? Emoção positiva, você potencializa. Por isso que vendedor comemora.
Porque quando a gente vende, a gente fala, cara, isso é tão bom, é uma emoção tão incrível. Uma vitória, né? Entendeu? Cara? Sim, é a presença de bem-estar e você quer comemorar com o outro. Bate, pá, toca o sino, toca a... Grita, manda palminha, figurinha no WhatsApp. O WhatsApp agora é só figurinha quando alguém sai uma matrícula aí. Não vendeu, você vai entrar nesse processo. Então você precisa regular. Rapidamente, vive esse processo e sai dele. Então não dá pra dizer que não vai acontecer. Ele vai acontecer. Qual é a percepção que eu falei da blindagem? É quando isso passa a tua blindagem, isso tira a tua energia, você fala, opa, pera um pouquinho. Regula. Então como é que regula? Eu tenho consciência das minhas emoções. Isso é competência emocional. Eu sei o que eu estou sentindo. Então eu estou triste. Eu estou chateado. Eu fiquei magoado. Então, são emoções que vão tirar aqui. Você fala assim, opa, pera um pouquinho. Vou tomar uma água e já volto. Lavo o rosto. Eu faço muito isso às vezes, cara. Às vezes eu vou no banheiro, lavo o rosto assim, lavo até um pouco, molho até a nuca um pouquinho. Isso. Respiro, Técnica. volto pro jogo. Vambora. Vambora. E aí, você não fica naquela emoção negativa. E essa competência socioemocional, que é quando eu entendo a emoção do outro. Competência emocional. As competências que eu lido para lidar comigo. Socioemocional, que eu lido para lidar com o outro. A empatia, por exemplo. Entendeu? O trabalhar em equipe. São coisas que são fora. As competências emocionais estão dentro. Então, caí na emoção negativa. Fui, lavei o rosto. Cara, uma água, um café. Bati aqui, ó. Vambora. Fiz uma oração. Às vezes tem muita gente que usa fé para isso. Cara, medita, ora, agradece, volta. Cara, vambora, vai pra próxima. O vendedor é aquele cara que não desiste. Cara, milagre só acontece pra quem não desiste. E eu até postei um vídeo hoje na minha rede social, Renato, que até é um vídeo que fala o seguinte, o vendedor, ele tem que estar acostumado com frustrações. Sim, é uma emoção negativa. Que é uma emoção negativa. Por quê? Se a gente se abalar com um não, é o que você falou, a gente tem duas opções, né? Ou, né, murchar, ou de fato, não, entendi, vira a página aqui, eu vou pro outro. E o bom vendedor também, não sei se você concorda comigo, mas eu acho que é o vendedor que sabe tomar não. Sim. É o cara que sabe ouvir o não e usa aquilo pra virar um sim. Tipo, por exemplo, poxa, contei uma história aqui. Contei essa história, eu tive essa crítica, essa recusa, não funcionou. Cara, beleza, na próxima eu posso usar uma outra estratégia, contar uma outra história. Eu não ouvi direito, talvez, no meu ato 1, talvez eu tenha falhado, eu não consegui oferecer o melhor produto. É isso, faz sentido? Sim, sim. Ó, o vendedor é um cara que ele precisa ter tem um cara que fala a respeito disso, chama Fábio Calisto, ele fala de data driving, que é o seguinte, você precisa aprender a gerenciar dados. Aprende a gerenciar dados. Então, cara, aconteceu isso nesse cliente, anota. Cara, aconteceu isso aqui, ó. Aconteceu algo, o cara falou não no preço. Cara, eu tô apresentando o preço errado. Cara, o cara falou não quando eu falei o tempo. Eu não tô criando desejo no tempo. Então você começa a gerenciar esses dados. E aí você tem como canalizar a emoção certa para isso. E não se abalar com nãos. Ô Renato, perfeito. Ó, eu falo muito isso também em apresentações que eu tenho junto ao time, em reuniões, etc. O vendedor hoje, às vezes ele é minimizado e às vezes alguns ainda acham que o vendedor é a pessoa que fala bem, que sabe se comunicar bem. Não mais, né? Não talvez em 1980, talvez realmente fosse. O vendedor de Barça, eu brinco aqui, vendedor de Barça. Barça, pra quem não sabe, vamos explicar. Eu vendi um concorrente da Barça, pior ainda. La Russe, qual que foi? Nem lembro qual era o nome, não quero nem lembrar. Mas Barça, pessoal que tá aqui, que é mais novo, era uma enciclopédia. Grande, né, cara? Nas livrarias aqui hoje em dia, grande, que você minha era mãe uma comprava. Caixa, né, cara? Era uma caixa. Acho que eram uns 20 exemplares, assim. Minha mãe, eu lembro que ela financiou pra comprar. Aí se fazia na folha de almaço, sei lá, tinha que pegar lá, fazer, enfim. Mas vendedor de Barça, porque na época era meio que só chegar... Era o Google falando, da época. Só ficar falando. Só que o vendedor, ele tem que ser isso que você falou. Ele tem que entender de dados. Isso. E o dados é o quê? Cara, é ter qual que é o funil do vendedor. Cara, ele tem que saber isso, não tem? Cara, eu falei com 10. Ó, eu passei pro segundo ato, igual você falou aqui, consegui conversar e converter para a segunda etapa 5. Isso. Cara, consegui fechar 2. Poxa, quais foram os aprendizados aqui? O que eu errei? Será que eu errei na prospecção? Será que não é o público certo? Será que foi na minha argumentação? No meu ouvir? Né?
será que eu fiz o que eu fiz de errado? E como que eu vou voltar aqui para poder enriquecer? Isso. É isso. É isso. É anotar, é entender, é ter dado, é saber ouvir, né? É saber falar, é argumentar, é a jornada, é o método. Exato, cara. Exato. Tem muitas coisas, né, Pedro? Assim, a gente teria que ficar aqui umas 5 horas conversando de tudo, né? Por isso que tem que fazer o curso aqui, ó. Aqui tem tudo, galera. Mas assim, eu espero que ajude, né, o nosso ponto de vista aqui para ajudar essas pessoas a pensarem no gerenciamento de dados, pensar no produto que ela vende. Mas tem um ponto que eu queria deixar assim, que é entender de gente. As pessoas, elas têm uma necessidade na vida. Elas precisam pagar as suas contas. Sem profissão é muito difícil. Você vai ficar à mercê das oportunidades que a vida te trouxer. Eu não vou usar nenhuma aqui para não, sei lá, não ofender ou desmerecer sem necessidade. Sim. Mas você ficar na vida, sabe, esperando uma oportunidade, não, você precisa construir isso. Então o vendedor, ele tem esse papel de entender como direcionar essa pessoa para tomar a melhor decisão. Cara, isso é incrível. Isso é perfeito, né? E Renato, então beleza, ó. Então a gente já passou pelo ato 1, que era o ato de ouvir. O ato 2, você falou que já é na hora de entender ali a dor dele, né? Sim. Transformar ali de mentor, já começar a transformar a vítima no herói. Isso. E o ato 3? Cara, o ato 3 é um dos atos mais épicos que existem, que é o ato de fechar o contrato, de passar o cartão, de receber a recompensa. Vou te dar um exemplo. Tá. Esses dias, um corretor de imóveis me contou, eu estava num evento palestrando, ele me contou a história dele, ele falou assim, Renato, eu na hora que eu estava ali fechando com o meu cliente e tal, cara, chegou na hora de assinar, não tinha uma caneta. Poxa, não vendeu. Na hora de assinar não tinha uma caneta, e não tem caneta e tal. E eu falei assim, cara, e o que você fez? Ele falou assim, a gente pegou uma caneta que tinha lá e arrumaram uma caneta, a caneta falhou no primeiro momento, depois deu. Eu falei assim, tá, você tem uma caneta? Ele falou assim, Renato, cara, eu tenho uma caneta em casa que eu ganhei do meu vô. Eu falei assim, que caneta que é? Ele falou, é uma Montblanc. Eu falei, tá, então vou criar uma história pra você. Até eu já criei agora também, cara, com as aulas que eu tive aqui com você, pô. Quando você for assinar, você vai falar assim, ó, pera um pouquinho. Antes de você assinar, eu quero te contar uma coisa. O meu vô, um dia, antes dele morrer, ele falou, quero deixar uma coisa com você. Especial. E essa coisa você vai usar para transformar a vida das pessoas. E ele me deu essa caneta. E agora, aí, cara baixa, eu quero que você assine. E você vai assinar o contrato com essa caneta. Cara, o cara nunca mais vai esquecer que assinou. Chora, eu compro chorando até. Não é? Poxa. Então, é um exemplo. Então, criar a experiência no começo, criar a experiência no durante, criar a experiência no depois. O que é esse depois? O que é o ato 3? É o ato onde ele concluiu o que você ajudou ele a vencer o medo ali, sim, no começo. Então, quando você vai assinar da educação, você pode falar assim, ó, quer ver um mais simples? Criei agora. Tá. Ele vai falar assim, ó, vai usar uma técnica com ele, criando dentro da metodologia do começo, meio e fim. Você vai falar assim, ó, eu quero te pedir uma coisa antes de você assinar. Que você anote aí no contrato o meu WhatsApp. E quando você se formar, eu quero te pagar um jantar. Quando você se formar, eu quero ligar pra você. Quando você se formar, eu quero mandar um presente pra você que eu mando só pra clientes especiais. Anota aí, eu vou ficar com uma cópia do contrato e eu vou te mandar. Cara, a pessoa se compromete ali com isso. Se compromete, é verdade. E isso muda. Poxa, essa daí é muito boa, Renato. Mas essa aí é mais importante, né? Não é só falar por falar. Não, tem que fazer. É fazer. Por isso que eu falei, é viver a história, é viver o processo. Isso é muito legal, cara. Isso é muito legal. E aí aquilo que a gente fala, a venda acaba sendo uma consequência. Tem gente que às vezes começa, a gente está falando aqui venda, aqui tem vários métodos, né? A gente está usando o método aqui do storytelling para poder ajudar e te ensinar aí como vender. 3 atos. Sim. Só que tem gente que começa pelo 3º. Não, aí é perigoso, né? Você vai assustar a pessoa. Você assusta. Você vai assustar a pessoa. Falar a verdade é essencial, né? Eu tenho um mentor que fala assim, ó, quem fala a verdade não precisa ter boa memória.
Então se você É óbvio, fala a verdade... porque você não vai ter que lembrar nada, porque Cara, você falou uma verdade. Você fala, cara, eu vou ligar pra você. Você vai marcar na tua agenda, eu vou ligar pra você. E você Tem que ligar. vai ligar pra pessoa. E essa pessoa nunca mais vai esquecer o que você fez por ela. Isso é muito legal. Vender, Pedro, é um negócio incrível. E é difícil, quando você é vendedor, convencer alguém a ser vendedor. Né? Tem até uma frase que fala assim, né? A abelha não gasta tempo com a mosca explicando que mel é melhor que merda. Entendeu? Faz um pie, coloca um pie. Entende? Então, assim, é muito bom ser vendedor. Sabe por quê? Porque você vai usar o seu talento, que é aquilo que você faz bem e te faz bem, para transformar a vida de alguém. Cara, não é só a grana, a vida não é só dinheiro. O dinheiro, ele é sim importante, mas quando você entende esse jogo e usa o storytelling e usa suas emoções para isso, cara, é o ato de você cumprir esse método, cumprir esse papel e falar assim, cara, quantas vidas você transformou hoje? Talvez, é o propósito, né? Talvez sentado atrás de uma mesa no ar-condicionado. Não vai acontecer. Você vai sobreviver. Viver, eu quero ver você encarar o não, você encarar o cara que não gosta de você, o cliente que não entendeu o que você falou, o branco que te deu na hora de falar. Cara, e a vida é isso. E quando você tem a oportunidade de viver isso nas vendas, cara, você vai dormir muito mais, você acorda empolgado. Pedro, de verdade, você é um exemplo pra mim, cara. Eu sempre lembro de você, a gente se encontra, né? A gente é brother e tal. Mas assim, eu vou te falar, cara, você é inspirador. Eu vejo o que você faz com a tua equipe. Quando a gente faz evento junto, quando você entra, quando você fala, tem potência. O vendedor, ele desenvolve essa capacidade de ter potência. E aí ele começa a usar isso pra outras coisas. Pra ele vida, usa pra família, vida, cara. Na família, com o filho, Pra vida, nas tudo. coisas que você quer alcançar. Por quê? Porque você tem potência, Cara, e a que as outras profissões não trazem. E a cara. disciplina que você aprende em venda, você usa pra tudo. Tudo. Sei lá, esporte, academia, dieta. Sim, Cara, tô nesse processo aí. Então, dieta. O vendedor que é disciplinado mantém ali também. Não é? Porque a disciplina vem pra vida, né? isso aí. É método, vira hábito. É E, isso. consequentemente, você leva pra sua vida inteira em todos os aspectos. Que legal, cara. Como é bom vender, hein? Muito bom, muito Muito bom cara. vender. Espero que eu tenha inspirado você, eu e o Pedro, aqui a fazer você encarar vendas, que é a melhor coisa que você vai fazer na sua vida. Ó, entre nós aqui. Fecha e meia. Ó, o dinheiro tá nas vendas. É isso aí. Não é? É isso aí. E outra, não tem nenhum profissional de sucesso que não seja vendedor. Não. Nenhum. Não tem. Pode falar qualquer nome aqui. Vendeu alguma coisa. É vendedor. Então, assim, se você trabalha com vendas ou não, você tem que saber vender. Sim. Tem que saber contar história. Sim. Cara, Steve Jobs, contador de história. Cara, a apresentação dele é uma história. Silvio Santos, cara, apresentador, cara, brilhante. Vendedor. Contador de história. Entendeu? Eu tô falando de grandes ícones, mas se você olhar na tua região, ou se você já é vendedor e olhar pro lado, você vai ver gente que te inspira. Entende? E daqui a pouco você vai ser essa pessoa que inspira. Se você tem esse dom de entender, cara, eu sei ouvir as pessoas. Cara, pera um pouquinho, eu sei me comunicar, pelo menos o básico aqui. O que tá me faltando? Técnica. Passo a passo. Né? Método. Aprender o método. Cara, a vida é um método, cara. A vida é um método. Começo, meio, fim, manhã, tarde, noite. Dorme e começa de novo. Ciclos, né? Ciclos. É jornada, isso é assim. É assim que funciona. Renato. Que legal, cara. Excepcional Que o show. nosso bate-papo, cara. Muito bom mesmo. Que legal, Eu Pedrão. também, confesso pra você que eu também tive uma grande aula te ouvindo aqui hoje. Apesar da gente já se conhecer há um tempo, faz tempo que a gente não tem essa troca aqui Cara, e que tal, legal. pra falar de negócio, principalmente de venda. Mas pra gente fechar aqui, antes da gente se despedir ainda. Legal. Cara, deixa uma mensagem aqui pra todo mundo que está nos assistindo. Com certeza tem vendedores, tem pessoas que às vezes nunca venderam. Cara, um pouco do storytelling, como é que o storytelling pode ajudar eles no dia a dia da vida e também nas vendas. Legal. Ó, vou te contar uma história, eu espero que te inspire e te ajude. É uma história real, aconteceu nos Estados Unidos com um brasileiro. Eu quero que você imagine a cena de um brasileiro chegando numa loja de carros. Ele entra nessa loja de carros e vê um carro ali específico chamado Mustang Mach-1. Ele olha o carro, se aproxima do carro, começa a olhar e fala, cara, no Brasil eu jamais me aproximaria desse carro. O vendedor lá nos Estados Unidos, em Miami, muito esperto, se aproxima dele, brasileiro também, e fala assim,
tudo bem? Você gostou do carro? Falou, cara, você é brasileiro? Sou brasileiro. Eles começam a conversar ali e esse vendedor brasileiro começa a apresentar o carro pra ele. Mas apresentar o carro pra ele de uma maneira extremamente técnica e incrível. Ele apresenta, olha esse carro, ele tem essa cor, 3 modos de pilotagem, você pode usar dessa maneira, troca a marcha em tanto tempo, você pode trocar a marcha na mão e tal. E esse vendedor fala pra ele assim, ó, você quer fazer um test drive no carro? Esse brasileiro fica encantado, fala, caraca, um test drive, meu Deus. Aí ele entra no carro, faz o test drive e volta. Quando ele desce, ele fala assim, ó, já separei aqui uma água pra você, como é que foi o test drive? Aí o brasileiro, né, que seria o comprador ali, ficou meio sem jeito, assim, e perguntou pra ele, falou assim, cara, deixa eu te falar uma coisa assim, você sabe que eu não vou comprar o carro, né? Aí o vendedor falou assim, claro, eu sabia, eu sei que você não vai comprar o carro. Ele falou assim, cara, mas por que você me tratou tão bem? E aí o vendedor fala assim, ó, porque eu precisava treinar. Não perca todas as oportunidades que você tem para treinar na sua vida. Você vai ficar bom em tudo que você treinar. Essa é a história que eu quero te inspirar. Muito bom. Renato, excelente, excelente, cara. Que legal, fechamento cara. Aí muito bom, fechamento ótimo. Então, pessoal, olha só, hoje a gente trouxe aqui o Renato Ribeiro. Muito bom. Então, Renato, tem o arroba do Renato aqui ou não? Dá pra deixar? Acho que vai aparecer aqui embaixo. Posta o Renato aí. Qual que é o seu arroba, Renato, pra galera te arroba Renato Ribeiro, _RR. Tem lá um QR Code tá aqui, ali, já tá ali, ó. Renato Ribeiro, Show. _RR. Pra quem não o segue ainda, siga. Conteúdo também muito bacana. Vários eventos também, né, Renato? Vários eventos. Temos eventos presenciais. Eventos, mentorias. Consultoria, mentoria, cursos. Cara, se você quer começar, vai no meu perfil que a gente encontra uma maneira. Se te mandarem mensagem lá, você responde. Pode mandar. Pode então, mandar. Tá bom, manda aí. Show. Então tá bom. Bom, pessoal, o que mais? Renato, mais uma vez, muito obrigado. Então Show. hoje a gente teve uma grande aula. Eu aprendi muito. Eu também acho que é um outro também, ponto, cara. né? Acho que a vida é um grande aprendizado também. Poxa, numa conversa aqui, né? Num podcast agora, num bate-papo. Poxa, aprendi demais. Cara, eu tenho certeza que você aprendeu alguma coisa. Agora tá na nossa mão aplicar também. É isso aí. Então hoje a gente entendeu sobre storytelling. Que storytelling, então, são 3 atos, né? Começo, meio e fim, ato 1, 2 ou 3. Isso. Manhã, tarde e noite. Desfrutar desse processo, né? Cumprir a jornada como um todo. Às vezes, assim, sem ansiedade. Às vezes a gente quer pular do primeiro pro terceiro ato. Não, né? Vive, segue a jornada, né? Segue o método. Isso. A venda vai ser sempre uma grande consequência desse processo que você construir. Dessa história e dessa relação que você tiver, né, com o seu cliente, com o seu candidato. Sim. É isso. Exatamente. Isso aí. Precisamos aprender a ouvir não, né? Então é uma emoção, existem emoções negativas e positivas. Então acho que o desafio é como que a gente, ao receber alguma emoção negativa, como é que a gente também usa aquilo para aprender? Isso. Vira a página e vamos buscar uma emoção positiva, vamos vender, vamos comemorar. Isso. Que é isso que importa. A emoção nunca depende do acontecimento em si, e sim do valor que você dá àquela emoção. Aprende a lidar com o não, aprende a comemorar o sim, vida que segue e vamos viver. Muito bom. Vamos vender. Pessoal, obrigado pela participação. Compartilha aqui com alguma pessoa que você conheça. Foi um grande bate-papo aqui. Nós teremos mais outros convidados excelentes, assim como o Renatão aqui, Renato Ribeiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Acessem também aqui a Escola de Vendas Hunter para você melhorar ainda mais os métodos para você vender mais. Renato. Muito bom. Obrigado. Obrigado, cara. Valeu Muito pelo legal. convite. Tamo junto. Valeu, gente. E é isso, pessoal. Fique com Deus aí. Muito obrigado a todos. Sucesso para nós. Escola de Vendas Hunter. Um abraço. Valeu.